Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Boa noite, bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós estamos aí com uma live especial. Vamos falar sobre Excel. E é isso aí. Vamos ver então quais são as dúvidas que você tem em relação ao Excel, qual que é o bicho-papão que você tem aí no Excel e vamos sanar todas essas dúvidas aí para que você se dê bem nessa prova do Banco do Brasil, beleza? Estamos na reta final, né? Essa é uma das aulas que nós temos aí para você tirar todas as dúvidas. Depois nós teremos ali a nossa revisão de véspera. É interessante que você acompanhe aqui os canais da Nova Concurso para que você não perca. São mais de 7 horas. Olha só que bacana, hein? Mais de 7 horas de conteúdo para você se preparar para esse concurso e se dar bem na prova, beleza? Vamos dar uma boa noite aqui para a galera. É isso aí, boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos aqui. Olha lá, boa noite, Jeruan. Pior matéria? Galera, vamos tirar essa história de ficar falando que informática é a pior matéria? Vamos combinar que informática é uma das melhores matérias que existem? Vamos fazer isso? Coloca na sua cabeça que informática é uma das matérias mais fáceis que existem. Porque se você ficar colocando isso na sua cabeça, você vai criar ali uma barreira para você na hora da prova, e essa barreira vai ser difícil de você superar. Então, se você vai minimizando o seu problema, dizendo que não, informática é tranquilo, informática é fácil, porque eu vou aprender, aí já é outra história. Aí eu tenho certeza que você não vai ter mais essa impressão. Não, Bianca, nada de matéria difícil. Nada disso, Alexander, nada. Que difícil estudar coisa nenhuma. Informática é bem tranquilo. O que a gente precisa, é claro, ter a prática da coisa para você poder associar. A prática que eu digo, fazer exercícios. Lembrando que na hora da prova você não vai ter o computador lá, então não adianta você estudar só com o computador. O computador, ele está ali para te auxiliar e não para ser a sua fonte de estudo. São coisas totalmente diferentes. E nas minhas aulas eu sempre falo sobre isso. E se você aplica aquilo que eu passo para vocês nas aulas, você vai vendo que a informática ela vai saindo desse bicho-papão que todo mundo acha que é, mas não é, não será. Beleza, turma? Vamos ver aqui mais pessoas. Olha só. Muito bem, galera. Muito boa noite. Pessoal aí do Brasil inteiro, Amazonas, legal. É isso aí. Excel que não é, Elvis? Imagina, rapaz. Excel é uma das matérias mais tranquilas que nós temos aí na parte de informática, porque é exato. Tem aquela história de que e se, não tem e se. Tem a função C, lógico. Mas ela vai trazer um resultado para você que é um resultado exato. Então, quer dizer, não tem aquela possibilidade de você pensar numa outra resposta. Nada disso. Muito bem. É isso aí, Lucas. Vai sair profissa na informática. Vai sim, João. A aula ficará disponível aí sim no canal da Nova Concursos. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá legal? É isso aí, ó. Olha lá, Marta de Maranhão, sejam bem-vindos, pessoal do Brasil inteiro, Itaperuna, pessoal da Bahia, muito legal ter vocês aqui com a gente, viu, galera? Então, bora lá, olha lá, ó, Maracanaú, no Ceará, bacana, isso aí, Abimael. Sejam todos bem-vindos e vamos ao início da nossa live, onde eu tenho ali para vocês algumas questõezinhas que eu peguei de Excel. Algumas pessoas tiveram uma dificuldade aí nas nossas últimas lives em fazer. As questões são bem parecidas, porque eu trouxe ali os mesmos assuntos, outros assuntos diferentes também, que são, vamos dizer assim, questões que, no caso, a Sesgran Rio gosta de cobrar quando a gente traz ali a parte de Excel. Beleza? Ah, olha lá, Raquel estava agora mesmo assistindo a função C. Maravilha, pessoal de Minas Gerais também. Aí de São Luís. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aí por prestigiar aí a Nova Concurso e também o meu trabalho. Então, bora lá, turma. Vamos de questões de prova já, sem mais delongas. Então, tá aí, ó, Excel
365, galera. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí, vocês sabem, meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo para o Banco do Brasil, a parte de Excel, inclusive, que a gente está falando aí, você pode me procurar em qualquer um dos canais, né? Desculpa. E caso você aí, no caso, não esteja me seguindo, vai lá, gente, vai lá no Instagram, @Fábio Alves, não custa nada. E também você tem aí o YouTube para você poder também se inscrever no meu canal e receber todas as dicas de informática que eu ando publicando. Deixa também meu WhatsApp ali para você mandar para mim um elogio, uma sugestão ou até mesmo uma dúvida que você tenha aí, no caso, encontrado em relação às questões de Excel. Beleza! Vamos lá, obrigado, Márcia. Sim, vai ficar salva, sim, Samuel. Bora lá, bora lá. É isso aí, gente. Primeira questão da noite que eu separei para você. Uma questão que assustou muita gente que andou pesquisando questões da Sesgran-Rio. Olha só, uma questão que envolve esse tipo de nomenclatura que a galera tem medo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de PROC-V e PROC-H em inglês. Em inglês, professor? Em inglês. Meu Deus do céu! Como assim em inglês, professor? Pois é. O que acontece é que a Sesgran-Rio tem essa característica de trazer para a gente em inglês algumas funções. E essa aqui é uma das funções que eles gostam de trazer em inglês. O PROC-H e o PROC-V. Como que eu vou saber quem é quem aqui, professor? É fácil. PROC-H tem H, não é isso? PROC-V tem V. Acabou! Você não precisa ser um expert em inglês, não, para poder saber o que significa cada coisa, não. Basta seguir essa dica. H, PROC-H. V, PROC-V. Acabou. Não temos mais nenhum tipo de problema em relação a isso. Agora, temos o grande problema de não saber o que é o PROC-V e o que é o PROC-H. Mas esse problema nós vamos resolver hoje. Quem acredita diz amém aí no chat, que nós não teremos mais dúvidas nenhuma em relação a PROC-V e PROC-H. Amém? Então, todo mundo aí vai sim saber fazer questões de PROC-V e PROC-H, inclusive em inglês. Bora lá ver? Então, olha só. PROC-V e PROC-H, gente. Então, antes de mais nada, vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui o que a gente chama de sintaxe da função. Então, olha lá, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vou clicar aqui, deixar a minha tela branquinha para você poder fazer. Deixa eu vir para cá. E aí a gente já vai, no caso, colocar. Eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês ou numa folha de anotações de vocês aí, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Combinado? Então, vamos lá. Ó, então, aqui na minha tela, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Deixar a tela em branco, como você está vendo aí, e eu vou escrever a sintaxe da função. Então, vamos lá. Sintaxe. O que é a sintaxe da função? É como que ela é formada, tá? Vamos começar pelo PROC-V. PROC-V. O PROC-V, ele é formado, primeiro, pelo item procurado. Depois, ele vai trazer ali esse item procurado em algum lugar, né? Tem que procurar isso aqui em algum lugar. Então, vamos lá. Nós vamos trazer no intervalo. Isso aqui, int é de intervalo, tá? Vamos escrever intervalo direto. Intervalo de procura. Beleza? Depois, ele vai trazer para a gente a resposta. Como é PROC-V, ele vai trazer a resposta através de coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, coluna com a resposta. E o próximo item, ele vai trazer a correspondência daquilo que eu estou procurando. Como assim? Já vai entender o que que é isso. Correspondência. Essa correspondência, ela pode ser, vou colocar aqui, ó, correspondência.
Essa correspondência, ela pode ser exata ou ela pode ser aproximada. Isso quer dizer que aquilo que eu estou procurando pode existir ou pode ter uma versão aproximada. Como que isso aparece? A correspondência exata, ela pode aparecer através de um símbolo, que é o zero ou a palavra falso. E aproximada, ele pode trazer através do um ou da palavra verdadeiro. Certo? Então, galera, isso que você está vendo aí, trata-se do quê? De uma função de procura. PROC-V, procure na vertical, através do quê? Item procurado, intervalo de procura, coluna com a resposta, né? Que aí, no caso, corresponde à coluna com a resposta, e a correspondência, se ela é exata ou se ela é aproximada. Quando a correspondência for exata, ela vai trazer ali para você a simbologia, seja através do zero ou da palavra falso. E quando for aproximada, do um ou do verdadeiro. Então, isso aí é a sintaxe da função PROC-V. Vamos ver como isso daí realmente reflete no Excel. Então, eu trouxe para vocês aqui o Excel já para que você possa acompanhar comigo já a função PROC-V sendo colocada em prática. Vamos lá. Então, vamos lá. PROC-V, eu vou escrever a função PROC-V que vai trazer para mim o nome do aluno de acordo com a identificação dele. Então, você está vendo ali o ID, certo? Esse ID aqui, que é a identificação, esse cara aqui, ó, ele vai ser trazido, né? E aí, de acordo com o número aqui digitado, ele vai trazer o nome, né, no caso aqui, do aluno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar esse camarada aqui de amarelo, que é onde eu vou trazer ali, eu vou digitar o ID, e aqui, ao lado, na célula B10, eu vou escrever a função PROC-V. Igual a gente aprendeu. Então, vamos lá. Igual, deixa eu colocar aqui em maiúsculo, PROC-V, ele vai procurar onde? O A10, ele vai procurar o A10 onde? Aí eu vou colocar aqui, ó. Ele vai procurar neste intervalo aqui, total, beleza? E ele vai trazer para mim aquilo que está na segunda coluna. Primeira coluna é o ID, segunda coluna, nome, beleza? E eu quero que seja correspondência exata. Então, correspondência exata, vou colocar aqui 0. Beleza? Você está vendo aí que eu coloquei o 0. Acabou. Fecho parênteses aqui. Se eu der Enter agora, o que vai acontecer? O PROC-V, ele vai trazer um resultado. Ele vai trazer para mim ali, ó, não disponível. Por quê? Porque no A10 não tem nada escrito. Vou dar o Enter ali para você ver. Enter. O que ele trouxe? Não disponível. Por quê? Porque lá não temos nada digitado no A10. Agora vamos escrever aqui 100, só para a gente ver se funciona. Olha lá, 100. Funcionou? Funcionou. Ele trouxe ali, ó, o Diofanto. E se eu colocasse aqui 500, quem que ele vai trazer? 500 ele vai trazer o Facebook. Funciona? Funciona, olha lá que bacana. Então, a função PROC-V, vamos lá. PROC-V, procure o que está em A10. O que está em A10? 500. Onde que eu vou procurar? No intervalo de A4 a H8, que é o intervalo vermelho. Todo esse intervalo vermelho que você está vendo ali, você vai procurar. Tem 500 ali? Tem 500. Então, traga para mim o que está na segunda coluna referente a 500. Primeira coluna é o ID, segunda coluna é o nome. Quem que ele vai trazer? Facebook. Acabou. Simples assim. E ali você está vendo que a correspondência, no caso, ela é exata, porque aquilo que eu estou procurando precisa existir. Se eu colocar um número aqui que não seja o 500, e não seja nenhum dos números que estão ali presentes, ele vai reclamar, por exemplo, 150. Ele vai pôr não disponível. Por quê? Porque eu não tenho ali aquela informação, eu não tenho aquele número. Logo, o item 0 aqui, que corresponde à correspondência exata,
está dizendo que não tem aquele número, então, portanto, ele não traz resultado. Deu para entender o que é a correspondência exata e a correspondência aproximada? Agora a gente vai fazer a aproximada. Só vou trocar o zero por falso para você ver que continua sendo a mesma coisa. Tanto faz, como eu falei para você, trazer o falso ou trazer o zero. Vou colocar 100, você vê que ele vai funcionar. E lá está escrito falso. Então, por isso que na prova pode aparecer ali na correspondência o zero ou o falso. Tá claro? É assim mesmo, não tem como fugir disso, gente. O PROC-V e o PROC-H não tem ali nenhuma ação diferente dessa. Tá bom? Agora vamos ver o valor aproximado. Só que eu vou fazer aqui, ó, uma brincadeira. Primeira coisa, eu vou deixar aqui o 100 mesmo, só que aqui, ao invés de falso, eu vou escrever verdadeiro. E você já sabe, pode ser verdadeiro ou pode ser 1, aí nós vamos ter a correspondência aproximada. Se eu der Enter, ele vai trazer exatamente quem? O Diofanto. Por quê? Porque o valor aproximado, ele pode trazer ele mesmo ou um valor aproximado a ele. Agora, vamos lá. Galera, qual o valor que apareceria aqui se eu digitasse 599? Quem é o valor aproximado a 599? Responde para mim lá no chat. Vai lá, vai lá. Responde para mim no chat. Quem é o valor correspondente a 599? Valor aproximado a 599 aí nesta tabela. Quem? Diz para mim ali. Olá, galera, 218 pessoas assistindo aí a nossa live, nós temos apenas 54 likes. Como assim? Vamos dar like aí, galera. Vamos dar like aí, galera. Olha lá, o pessoal tá escrevendo ali, ó. 600, 598, Rosinelli. Onde você viu 598 lá? De acordo com o que você tem na tabela. Qual o valor aproximado a 599? Olha lá. E aí? 599. Agora, para a gente entender bem isso aí, eu vou até aparecer aqui para você. Dá lá. Para você entender isso aí bem, responde para mim uma coisa. Vamos supor que acabou a nossa live, a gente possa sair, ir até o McDonald's, comprar aquela promoção do lanche lá que custa R$18. São 2 lanches por R$18. Vamos chegar lá no caixa e vamos falar para ele o seguinte: eu quero a promoção dos 18 ali, né, que traz 2 lanches. Beleza. Aí você vai chegar lá e na hora de pagar, você vai entregar para ele R$17. Ele vai falar para você 18. Mas você vai falar, não, pera lá, calma. 17 é o valor aproximado a 18. Então você tem que aceitar. O cara vai aceitar? Não vai aceitar. Ele não vai aceitar porque ele quer o valor de R$18. Então o valor aproximado nunca poderá ser maior do que o valor procurado. Então se eu estou procurando 599, não pode ser 600, certo? É aquela história do lanche. Lembre-se disso. Vamos lá. Com R$17, eu quero a promoção dos 18. Ele vai deixar quieto? Não, ele vai falar para você, vem aqui com R$18 e você vai receber o seu lanche. A mesma coisa aqui. Eu estou com 599. Quem é o valor aproximado a 599 nessa tabela? 600 não pode ser porque ele é superior a 599. Qual o valor mais próximo a 599 que a gente tem? 500. Neste caso, vamos ver qual que é o resultado? Olha lá. Neste caso, o resultado aí, quem que ele vai trazer, gente? Ele vai trazer o Facebook Sum, que corresponde a 500. É isso aí, galera. Muito bem. Então, já deu para entender como é que funciona o valor aproximado, né? Então, na função PROC-V e na função PROC-H, nós podemos ter esse tipo de jogada. Mas antes eu vou falar só do PROC-V aqui, só para você entender que o valor exato ele vai trazer exatamente aquilo que eu estou procurando. E o valor aproximado, ele vai trazer apenas aquilo que eu tenho, que não seja superior a ele, dentro da minha tabela. Então, por exemplo,
399. Se eu colocar aqui 399, quem é o valor aproximado a 399? Diz para mim ali. Quem que é o valor aproximado a 399? Neste caso, será quem? O 200, que corresponde apenas ali ao nosso querido Conegundes. É isso aí, ó. Aí funciona dessa maneira. É dessa forma que você precisa enxergar a função PROC-V quando nós temos ali a correspondência aproximada e a correspondência exata, né? A correspondência ali no caso que só vai trazer aquilo que eu estou realmente procurando. Belezinha? Fechou? Agora vamos voltar lá para nosso slide e vamos direto fazer ali no caso a sintaxe da função PROC-H. Bora lá. Voltando para cá, a gente agora vai fazer a sintaxe da função PROC-H. Então, PROC-H, deixa eu trazer aqui para você a característica que nós temos. Então, ó, primeira coisa, vou apagar tudo aqui, você já deve ter anotado, certo? Eu vou apagar tudo, beleza? Vou voltar para lá e vamos escrever aqui o PROC-H. Sintaxe PROC-H. E aí a gente vai trazer o PROC-H. PROC-H. O que ele vai trazer para a gente? Mesma coisa. Item procurado. Aí ele vai trazer intervalo de procura. E aqui ele vai trazer o que para a gente? Ele vai trazer, ao invés de coluna, ele vai trazer a linha. A linha com a resposta. E aqui mesmo esquema, ele vai trazer a correspondência. Vou escrever corresp, tá? Mesmo esquema, não muda nada. PROC é procura, Samuel. PROC, procure. Procure na vertical, procure na horizontal, que é o nosso caso aqui. Nós vamos procurar na horizontal, beleza? E aí, ó, voltando então para o senhor Excel, a gente vai fazer aí uma brincadeira com o PROC-H. Vamos lá. Na mesma tabelinha, nós vamos substituir agora o PROC-V por PROC-H. Então, bora lá. Vamos lá. Apago aqui, vou deixar o seguinte, em branco. E vou escrever igual PROC-H, o que estiver em A10, ponto e vírgula. O intervalo procurado aqui no meu caso, eu quero que seja este intervalo aqui, tá? Eu quero que ele traga para mim o correspondente àquilo que eu colocar ali, né? Ele vai trazer para mim o seguinte, ele vai trazer o que está na segunda linha. E a correspondência tem que ser exata, que eu quero que seja exata. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar Enter aqui, ele vai dar o quê? Não disponível, porque não tem nada escrito ali. Agora eu vou escrever. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever nota 1. Se eu escrever nota 1, o que ele vai trazer para mim referente à segunda linha? Alguém sabe? Coloca aí no chat, por favor. Nossa Senhora Jeruan, tira essa bola do seu pé, rapaz. Essa bola aí de ferro que está fazendo você falar que a informática é uma matéria difícil. Não é, não. Tira essa bola daí, meu. Faz dela uma bola de futebol, mata no peito e faz o gol, meu. Vamos lá. Galera, o que vai aparecer na linha 2 correspondente à nota 1? Manda aí no... Aê, Lucas, isso mesmo, meu querido, 4,5, excelente. E agora vamos escrever nota 2. Quem que ele vai trazer? Nota 2, 5,5. E se eu escrever situação?
situação. Ele vai trazer quem? Reprovado. Meu Deus, funciona, funciona, funciona. É isso aí, Giruan, vamos que vamos. Muito bem, gente. E se eu escrever nome, vai aparecer o Diofanto, Aline. É isso aí, pô. É isso aí, tá? Então, já deu para entender como é que funciona aí, né, no caso, o PROC-V e o PROC-H. A gente pode ir para a questão. Vamos para a questão agora, tá? Então, bora lá, voltando aqui para o senhor, né? PowerPoint. Vou dar para deletar aqui, né, tudo que eu escrevi. E agora a gente pode fazer análise do que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Aqui está escrito o seguinte. Ele vai trazer para a gente uma figura que você está vendo ali embaixo. Ele fala, a figura abaixo mostra uma planilha do Excel com duas tabelas. Aí você fala, ué, cadê essas duas tabelas, gente? As duas tabelas estão aqui, ó. Olha só. Ele está trazendo para a gente a tabela de cima e a tabela de baixo. Essas são as duas tabelas que você está enxergando. Beleza? Então, vamos lá. A primeira tabela representa a escala de preços pagos por quilômetro até uma certa distância para o transporte de certo material. Por exemplo, se o transporte for de 54 quilômetros, serão pagos R$ 8,00 por quilômetro. A segunda tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de um transporte, dada uma distância. Aí ele quer saber, que fórmula pode ser calculada na célula B5 para calcular o valor desejado? Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar quem é B5. Então, B5 é esse valor aqui, ó, 1.208, certo? Só que para chegar nesse valor 1.208, ele tem que pegar a referência aqui, que é a distância, 151. Se você for olhar na tabela lá em cima, tem 151? Não tem. Você tem 1, você tem 10, você tem 100, você tem 1.000. Isso quer dizer que tudo que tiver ali, né, como false, que seria, no caso, false seria correspondência exata, já posso riscar. Pô, só tem um. Tudo bem, vamos riscar. Só tem um, beleza, vamos riscar. Agora, a outra coisa que a gente precisa ver, o que a gente tem aqui, é o seguinte. Nós temos uma tabela que vai trazer o valor correspondente a uma linha, né? Você está vendo? Se for aqui 1 quilômetro, 15. Se for 10, R$ 10. Se for 100, R$ 8,00. Então, é linha. Se é linha, a gente já pode riscar o quê? O que seria para procurar na vertical. Aquilo que é V, né? PROC-V. Você já risca aqui, ó. Pô, sobrou a alternativa A e a alternativa B. Beleza. Bom, a gente já sabe que na sintaxe da função PROC-H, nós temos PROC-H. O primeiro item que aparece não é o item procurado? Item procurado. Certo? O item procurado não é a distância? Qual que é ali a informação que a gente tem da distância? É A5, não é isso? É A5. Então, se é A5, galera, só pode ser, entre A e B que nós temos aqui, só pode ser a alternativa A. E acabou. Vamos fazer? Vamos fazer. Olha lá. Então, procure ali no caso 151, né? Ele vai achar aqui no caso o valor aproximado a 151, que é 100. Aí você vai ter 8, certo? Aí você vai ter que fazer a multiplicação de 8 vezes, quem é o A5? 151. 8 vezes 151, faz aí nessa calculadora. Por acaso, vai dar 1.208? Vai, que é o valor que a gente tem aqui. Beleza? Aí, galera, acertei. Ó o Jeruan aí, ó, batendo no peito, fazendo gol aí, gente. Yasmin, a Natália, o Alessandro, tá muito bom. Tô gostando de ver. É isso aí, tá vendo? Então, já matamos aí a função PROC-H, já matamos a função PROC-V também. É igual em relação ao valor aproximado no PROC-H? Sim. Se a gente tiver, como você está vendo aqui, a gente acabou de ver. É igual, tá?
ele vai trazer da mesma maneira. Está lá o true. True corresponde a verdadeiro. Eu não quis colocar lá na nossa tabela, porque senão ia estragar a graça aqui da gente fazer a questão. Mas é igual, não mudou absolutamente nada. Beleza, gente? Fechou? Boa! É isso aí, gente. Lívia, a gente acabou de ver. É igual. Sem sombra de dúvida. É igualzinho. Vamos à próxima questão? Próxima questão, galera. Vamos lá. Questão que traz a função C. Só que ele está trazendo ali com uns cifrões ali que muita gente acha que tem ali algum tipo de pegadinha. Não tem pegadinha nenhuma, viu, gente? Ali nós temos as referências do Excel. E a referência do Excel é justamente a referência absoluta que está trazendo ali. Traz dois cifrões, não é isso? Quando traz dois cifrões, não importa para qual lado ou para onde eu vou, ele vai trazer para a gente ali sempre a mesma coisa, né? Fácil, Lucas. Você acabou de ver ali, né? Então você viu que a referência que nós tínhamos, ó. Pergunta do Lucas aqui, gente. Como diferenciar uma tabela para uma pesquisa de linha para uma vertical e horizontal? Fácil. Olha lá. Voltando aqui rapidinho, só para você ver. Distância máxima em quilômetros, ele está trazendo. E o preço por quilômetro? Você está vendo que a informação está sendo trazida em linha e não em coluna? É fácil de você entender isso na hora que a gente faz, tá bom? Cristina, você chegou a acompanhar a aula agora ou você chegou já com a aula andando? Se for com a aula andando, depois você vê o vídeo que eu tenho certeza que você vai sim acertar, tá bom? Bora lá, gente. Voltando para cá, a gente traz uma função C que traz as referências ali no caso absolutas, né, que você está vendo. Tem o C1, tem o A1, tem o C4. E aqui ele está dizendo o seguinte: qual é o valor da célula D4 após ser copiado o conteúdo da célula D1? Como assim? Isso daqui está na célula D1. Essa fórmula aqui está em D1. Nós vamos copiar isso aqui para a célula D4. Então, eu estou aqui com isto, certo? Ele quer saber quanto que vai dar aqui. Para isso, nós temos que aplicar as referências. Não é isso? Vamos aplicar as referências. Só escrever. Igual C. Vou escrever aqui soma. Vou abrir aqui agora. Bom, aqui era A1. Eu desci, não é isso? A1, A2, A3, A4. Então, aqui será A4. Ok? 2 pontos, aí não tem jeito. Aqui é uma referência absoluta, continua sendo cifrão C, cifrão 1. Fecho parênteses. Maior ou igual, escrevo soma de novo. E aí a gente faz cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, e aí a gente vai fazer a referência, né? Ó, eu mantive o A1 porque está com a referência absoluta. Eu mantive o C1 porque está com a referência absoluta. Então não mudou nada. E aí ele vai trazer ali para a gente o seguinte. Era C2 aqui, né? C2, C3, C4 e C5. Então aqui é C5. Fecho parênteses. Vou dar um ponto e vírgula. Vou escrever a função máxima aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Máximo. Vou abrir o parênteses. A1 a gente já sabe que vira 4. Opa. 2 pontos C4. Opa. Esqueci aqui do cifrão de antes. Tá aí, ó. Tá? Trata-se ali de uma referência absoluta, que é o C4. Só pôr os 2 pontos aqui para ficar mais bonitinho. Aê. E depois, por último, soma. Não tem cifrão, vai ser A4, 2 pontos, C4. Certo? Fecha o parênteses da função C. Maravilha! Maravilha! Então, ô Jorge, então nessa hora é melhor você ir dormir, depois você acompanha a live com mais disposição. Aí você vai lá e assiste. Melhor para você.
Descansa lá. Senão você vai acabar não absorvendo nada e isso não é legal. Então, ó, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar aqui o seguinte. Ó. Identificar quem que é o valor verdadeiro, quem é o valor falso, quem é a nossa condição. A condição é essa aqui, ó. Nós temos a comparação condição. Este é o valor verdadeiro e este é o valor falso. Sim, C5, porque foi C2, não é isso, Rafael? Olha lá. Olha aqui, ó. C2. Aí você vai descer. C2, C3, C4, C5. Beleza? Agora vamos brincar aqui, ó, com as cores. Primeiro, para descobrir se é verdadeiro ou falso, a gente tem que ver se essa soma é maior ou igual a essa outra soma. A primeira soma, ele está trazendo um intervalo de A4 a C1. De A4 a C1, ele vai pegar toda a tabela. Ó, eu gosto de brincar da seguinte maneira. Célula inicial, quem é? Célula A4. Essa aqui, ó. Né? Deixa eu só pegar aqui e fazer com destaca-texto, que é melhor. Aqui, marca-texto. Então, célula inicial é esta. Célula final é esta. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, eu mostrei para vocês que a gente tem que fazer o quê? Nós temos que, no caso, fazer aqui, ó, uma diagonal, né? Cercar tudo que está dentro desse retângulo. Tudo que está dentro do retângulo está selecionado, beleza? Então, tudo isso daqui é o intervalo de A4 a C1. Tudo lá dentro. Aí você vai ver lá o seguinte. Preciso calcular tudo isso? Não. Eu vou ver o outro ali agora. Qual que é o outro? O intervalo é de A1 até C5. Ué, de A1 até C5, eu só vou mudar aqui a cor para vocês verem. De A1 até C5. Ora, bolas, o C5 está indo lá para fora, professor. Pois é. Só que aí a gente tem essa diagonal, que você vai abrir um quadro ao redor, que vai trazer tudo isso aqui. Olha que coisa impressionante. Então, como os valores estão vazios lá embaixo, ele não vai representar nenhuma mudança. Então, quer dizer, você analisa lá e diz para mim, a soma é maior ou igual à soma? É igual, então é verdadeiro. Então, eu tenho que fazer aqui o máximo. Vamos fazer o máximo aqui agora. Pagando tudo, fazendo o máximo. O máximo, ele está pegando o intervalo de A4 a C4. De A4 a C4, se você for olhar aqui, ó, é só a linha 4. De A4 a C4, nós temos esses caras aqui, ó. Quem que ele quer? Né? Ele quer o máximo. Quem é o máximo de A4 a C4? O máximo é o 7. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? Fala, Daniela, o que que é C5 não C4? Como assim? Se a nossa referência é C2, vamos lá, conta comigo. Aqui, C2, aqui, C3, aqui, C4, e aqui, quem que é? Eu acho que é o C5, não é isso mesmo? Ah, é o C5, exatamente. Então, né? Temos que prestar muita atenção aí nessas questões. A César Rio gosta de fazer questões com referências. Então, aqui, não é a dificuldade, sim a atenção que deve ser redobrada. Beleza? Fechou? Muito bem, turma. Vamos para mais uma questão que eu separei aqui para vocês, uma de outra, função C. Olha lá. Ele traz para a gente o seguinte, ó. Um auxiliar de cobrança de uma administradora de condomínio foi encarregado de preparar a planilha acima para categorizar os aluguéis pagos depois da data de vencimento durante o mês de dezembro de 2017. Para tal, utilizou os seguintes critérios, aí você está vendo. Aluguéis superiores a R$ 1.600, imprimir e cobrar juros. Então, vamos lá. Olha só. Superiores a R$ 1.600. Valor verdadeiro, quem será? Cobrar juros. Aluguéis até 1.600, né? Então, quer dizer,
até 1.600 tem que ser o quê? Menores que 1.600, certo? Pendente. Menores ou iguais. E, caso não seja nada disso aqui, ele tem que escrever ok. Beleza? Muito bem. Aí, o que nós temos de referência lá? Nós temos de referência o seguinte, a tabela, que traz aqui para a gente a data do pagamento, que é a coluna D, e a data do vencimento, que é a coluna C. Certo? A partir daí, a gente tem que analisar. Se o pagamento for maior do que o vencimento, significa que está atrasado. Então, se o D2 for maior que o C2, aí a gente tem que analisar as condições aplicadas, certo? Então, a alternativa A está trazendo aqui para a gente o seguinte, ó. Se o D2 for maior que o C2, beleza, isso a gente já concordou. Aí ele vai trazer. Cadê o valor verdadeiro aqui do A? Não traz. O valor verdadeiro seria esse aqui, né? E o valor falso está aqui, ele traz. Só que ele está falando que se for menor ou igual a 1.600, cobrar juros? Não. Se for menor ou igual a 1.600, tem que escrever pendente. Aqui está escrito cobrar juros, então está errado esse cara aqui. Vamos para o próximo. Se E, bom, o E aqui não entra, né? Porque ele não está trazendo duas situações para serem analisadas como verdadeiro ou falso, né? E se for maior que 600, cobrar juros. Se for maior que 1.500 pendente, então aqui não vai dar certo mesmo, né? Porque se for maior que 1.500, ele vai entrar aqui também em conflito, ó. Tá vendo? Concorda comigo que ele entra em conflito? Como é que ele vai saber que um ele cobra juros e o outro ele marca pendente? Não dá. Tá errado esse cara aqui. Beleza? Depois, aí nós temos D2 maior que C2. D2 maior que C2, já concordamos. Se o B2 for maior que 1.600, cobrar juros. Beleza. Do contrário disso, o que seria do contrário disso? Se for menor ou igual a 1.600, cobrar pendente. Se nada disso aqui for, trazer o ok. É isso que está escrito aqui? É. Se for superior a 1.600, cobrar juros. Beleza. Se for até 1.600, ou seja, menor que 1.600, menor ou igual que 1.600, cobrar ali, trazer pendente. E qualquer coisa diferente disso, trazer o ok. Então, a alternativa C já traz ali para a gente a correspondência correta, tá? Se a gente analisar as outras, ó, maior que 1.500, maior que 1.600, já vai dar pau de novo. E aqui de novo, maior que 1.500 e maior que 1.600, concorda que vai dar pau de novo? Não tem como ele saber na hora lá que é maior que 1.500, mas 1.600 é maior que 1.500 também. É ou não é? Como é que ele vai fazer esse tipo de coisa para ele poder separar? Não vai dar chabu, sim. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vamos a mais uma questão que eu separei aqui para você. Mais uma questão aí de Excel que envolve a função PROC-V e PROC-H. Olha lá, para quem anda me perguntando ali a respeito de como que eu identifico que é PROC-V e PROC-H. Fácil. Olha lá. A planilha abaixo mostra a produção nacional de petróleo em metros cúbicos entre 2015 e 2017. Tá? O que ele traz para a gente ali? Ele traz para a gente o seguinte. Que fórmula pode ser usada na planilha em qualquer célula fora da tabela de A3 a E14 para apresentar a produção de julho de 2016 de forma correta? Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele quer o quê? Ele quer o seguinte. Ele quer saber a fórmula usada para apresentar a produção de julho. De quando? De 2016. Bom, 2015, 2016 e 2017, a informação está sendo trazida o quê? Em colunas. Logo, já podemos riscar o PROC-H. Ele não vai trazer para a gente a resposta em linha. Depois, se nós estamos procurando julho, ele vai trazer para a gente ali, por acaso, alguma coisa que seja uma correspondência aproximada?
julho é um texto, né, gente? E julho ele não vai trazer nada aproximado. Não existe nada aproximado a julho em relação a texto. Julho é julho. Então, neste caso aí, né, você tem que já arriscar a alternativa E. Já arrisca aqui. Já era. Beleza. E aí, ó, risquei aí porque ele está trazendo aqui o número 1, que corresponde à correspondência aproximada. Tá? Depois, ficamos com duas alternativas. Aí, qual a diferença entre as duas? Qual a referência da coluna que vai trazer a resposta? Um está 2 e o outro está 3. Ele não quer 2016? 2016. Ele vai trazer em qual coluna? Coluna 1, 2, 3. Então, na coluna 3 é que traz o 2016, a alternativa correta para a gente. Alternativa D. Tá vendo só? Beleza? Tranquilo? Fala, Eliane, calcular porcentagem. Ixi, a gente não precisa necessariamente utilizar fórmula, a gente pode utilizar ali mesmo o cálculo de porcentagem fazendo através dos números decimais, que é muito comum, né? Então, é bem fácil fazer esse tipo de coisa. Beleza? E aí, olha só, continuando, olha lá, nós vamos para mais uma questão que eu separei aqui para você, olha lá. A tabela original registra o número de casos prováveis e a incidência de dengue, né, cada 100 mil habitantes, até a semana epidemiológica 51 por região. Unidade da Federação, Brasil 2015 e 2016. Ele fala lá, considerando a figura 1, que tem a tabela ali, que fórmula pode ser inserida na célula K17 para determinar o número total de casos ocorridos nos estados da região Nordeste de 2015, né? Então, lá, em 2015. Primeira coisa, aqui ele está trazendo para a gente uma função que vai ser capaz de somar baseado em um critério estabelecido. Quando isso acontece, galera, aí nós temos uma função chamada soma C. Então, eu vou colocar aqui a sintaxe da função soma C, para quem não tem, é interessante anotar, tá? Vamos lá. Sintaxe. Vamos lá. Soma C. A função soma C, ela é formada pelo intervalo do critério, o critério e o intervalo soma. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ali, no caso, aquilo que eu estou procurando, né? Que é o meu critério, e onde eu vou procurar. Então, o critério ele tem que ser procurado aqui. E o que for correspondente ao meu critério, eu vou somar nesse outro intervalo. Veja lá na questão como que isso daqui aparece. Olha lá. Na questão, ele traz ali para a gente o seguinte, ó, determinar o número total de casos ocorridos nos estados da região Nordeste. Então, aqui é o nosso critério. Em 2015, certo? Então, tá lá. O que nós temos aqui? Nós temos que fazer uma procura sobre a região Nordeste. Então, a função soma já cai fora. A função soma C não começa com o critério, então já cai fora aqui, a gente já aprendeu. E aí, a alternativa C está trazendo intervalo, no caso do critério, o critério e o intervalo que tem que somar. Certinho? Olha lá. Então, veja. No intervalo de F8 a F11, nós temos Nordeste? Temos Nordeste. Então, some o correspondente a Nordeste, que é em 2015, de H8 a H11. De H8 a H11, ele vai trazer isso aqui, ó. E vai trazer o resultado para a gente. Ele vai somar e vai trazer esses casos. Então, portanto, a alternativa correta para a gente é a alternativa C. É isso aí. Beleza?
Tranquilo essa aqui, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou trazer para você uma outra referência. Então, vamos lá. Anota aí. Sintaxe. Soma Cs. O que é a função soma Cs? Permite que a gente some baseado em dois critérios estabelecidos. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, o primeiro item é um intervalo soma. Mudou. Intervalo soma. Aí eu vou colocar aqui, ó. Int. Crit 1. Crit 1, quer dizer, intervalo do critério 1, critério 1. Intervalo critério 2 e o próprio critério 2, o crit 2, tá? Aí fecha o parênteses. Então, a função soma Cs, galera, é aquela função que vai trazer para a gente a seguinte característica: ele vai somar baseado num critério estabelecido, só que nessa questão do soma Cs, ele vai trazer dois critérios. Então, é como se eu somasse baseado em duas situações diferentes. Por exemplo, eu quero saber o total de vendas de 2016 da região Nordeste, certo? Então, 2016 Nordeste, são dois critérios estabelecidos que ele está trazendo. Ele vai trazer para mim o total de somatória que aconteceu de vendas nessas duas situações. Porque eu posso ter outros anos e eu posso ter outras regiões, ao invés de ter apenas a região Nordeste, eu tenho outras regiões aí do país. Então, na próxima questão, a gente vai ver a função soma C sendo aplicada. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Voltando para cá. E agora, já na questão que envolve a função soma C. Então, você está vendo ali, ó. Considere a seguir a planilha elaborada usando o Excel para o sistema operacional Windows 10, versão português Brasil. E você está vendo. Considerando-se que na célula B8 foi digitada a fórmula igual soma Cs D2 a D7, A2 a A7, 2016, aí ali tem um asterisco que eu vou explicar. C2 a C7, C5. O valor a ser gerado é, primeira coisa, esse intervalo aqui a gente já sabe, é um intervalo soma. Esse daqui é o intervalo do critério 1. Este é o critério 1. Este é o intervalo do critério 2. E este aqui é o meu critério 2. Entendendo por que que nós temos aqui esse asterisco. Seguinte, galera. A presença do asterisco ali está trazendo para a gente o seguinte. Fala para o Excel. Procure para mim ali naquele intervalo 2016, não importa os números ou o que aparecer depois do 2016. Entendeu? Então, ele está simplesmente trazendo ali o coringa, que seria o asterisco, fazendo com que tudo aquilo que vem depois do 2016 não represente nada. Porque aqui nós temos uma tabela de processos. E os processos eles são numerados com o ano e o número do processo correspondente. O número do processo correspondente não me diz respeito. Não é interessante para mim. O que é interessante para mim é apenas o quê? O ano. Então, 2016, asterisco. Ignora o que vem ali. Se o 2016 aparecesse no meio, aí eu poderia colocar dois asteriscos. Um no início, ignora o que está antes, 2016, e ignora o que está depois. Ele vai trazer apenas aquilo que eu estou procurando. Fechou? Beleza? Então, voltando para lá. Aí nós temos o seguinte, o C5 corresponde ao nosso critério 2. Quem é C5? É só você olhar aqui que C5 corresponde à palavra julgamento. Tá aqui, tá. Beleza. Então, a partir daí, eu já tenho os dois critérios estabelecidos e tenho que somar apenas o que corresponde aos dois. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar aqui as minhas cores, vou pegar aqui a minha marca-texto e vamos marcar onde tem 2016. 2016 tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ele ignorou os números demais, né, por conta do asterisco,
E depois, o segundo critério é a palavra julgamento. Então, julgamento eu tenho aqui e tenho aqui. Onde que ele vai somar? Apenas onde os dois critérios foram satisfeitos. Onde que eles foram satisfeitos? 2016 e julgamento, pego 45. 2016, julgamento, pego 20. Total trazido ali para a gente é 65, alternativa B. Beleza, turmitia? Então você está vendo aí que o Excel não é esse bicho de 7 cabeças mesmo. É isso aí, ó, 65 mesmo. Não temos dúvida em relação a isso. Tá vendo? Obrigado, Maria. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela presença também. Vamos para mais uma questão de Excel que eu separei para vocês? Dá tempo de a gente fazer. Bora lá. Mais uma questão que envolve a função C, mas, de novo, com as referências. Então, aqui a gente tem que ficar muito atento. Olha lá. Então, vamos lá. Ele diz aqui que está em K1. Ó, observe a figura a seguir, extraída do Excel. Se a célula K1 for copiada para J2, qual será o valor em J2? Beleza? Em K1, nós temos essa função. Ele quer que seja copiado para J2. Então, é só escrever igual C e... Aí, vamos lá. Bom, o que vem antes de K? J. Então, se é antes, aqui nós temos, ao invés de B, A. Só que o que acontece? Nós vamos aqui, no caso, era B2 em K1. Se eu fui para J2, então ele vai descer uma linha. Se ele vai descer uma linha, vai ser o quê? A3. Então, A3 é maior que, antes de C, a gente tem D. É isso? B. E aí nós temos aqui, era 2, vai ser 3. Ponto e vírgula. Aí aqui é a mesma coisa. C4 menor que D4. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Andei uma coluna para trás, vai virar C2. E aqui, B5. Fecha o parênteses. E aí a gente analisa. Bora lá. Analisando aqui, gente. Vamos lá fazer aqui a troca de cores. Bora lá. Condição. A minha condição inteira aqui é a função E, que você já sabe, né? Quando a gente tem aqui a função E, é aquela história do raciocínio lógico. Se eu tiver no E, verdadeiro e verdadeiro será verdadeiro. Se eu tiver falso e verdadeiro será falso. Se eu tiver... Aqui vou escrever aqui embaixo mesmo, tá, gente? Se eu tiver verdadeiro e falso, será falso. E se eu tiver falso e falso, será falso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que só será verdadeiro no E se tudo for verdadeiro. Aí você analisa comigo. O A3 é maior que B3? Quem é o A3? O A3 é 3. Ele é maior que B3, que é 8? Não. Então é falso. Se é falso, a gente já vai direto para o valor falso, que a gente já sabe que o valor falso aqui é esse. Esse é o verdadeiro e esse aqui é o falso. Quem é o falso? B5. B5, no caso, traz o valor 6, que é a nossa alternativa A. Belezinha? É isso aí, ó. Tá vendo só? Então, galera, você tá vendo aí que o Excel não é esse bicho-papão que você viu, que o Excel pode sim ser uma, vamos dizer assim, a matéria que vai trazer a sua aprovação. Amém? Vamos fazer com que seja a matéria da sua aprovação. Belezinha, galera? E agora, né, deixo para vocês os meus contatos interativos. Eu espero que você tenha gostado da nossa live, né? O C5 da questão, da primeira questão? Como assim, Márcia? Como assim você não entendeu? O C5 da primeira questão.
Beleza. Então, Márcia, eu vou pedir para você assistir a nossa live de novo, aí você vai acompanhar direitinho lá, eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixo à disposição todos os meus contatos interativos aí para você, beleza? Então, turminha, deixa eu voltar aqui a aparecer para vocês. Muito bem, espero do fundo do coração que eu tenha trazido aí para você alguma luz, alguma direção em relação a essas funções, que são as funções que a Sesgran Rio gosta de cobrar, né, em suas provas, onde você tem o PROC-V, o PROC-H, a função C, né, e também essas referências. Então, essas questões sempre precisa ter um pouquinho mais de atenção. Mas a prática, se você fizer vários exercícios relacionados a estes, você vai ver que você consegue. E você viu também que é fácil criar, né? Eu peguei aquela tabelinha de alunos ali, você pode criar a função PROC-V, a função PROC-H, para você brincar e entender como é que funciona. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Beleza? Então, galerinha, forte abraço para vocês, boa noite e até a nossa live de revisão de véspera, viu, gente? Nós temos a live de revisão de véspera, você já sabe, são 7 horas aí no dia 25. Acompanhe aqui o canal da Nova. Nós temos um encontro marcado para você ver. E muitas vezes as nossas revisões de vésperas aqui na Nova Concurso, nós trazemos as questões da prova. Olha que bacana. Vai que na parte de informática eu possa profetizar para você pelo menos umas 10 questões que cairão na sua prova. Já pensou? Então, não perca. Continue aqui com a gente na Nova Concurso, acompanhe aí de perto, dia 25, nos encontramos na nossa live de revisão de véspera. Fechou? Então, forte abraço para você, boa noite e até a revisão de véspera. Valeu, turma!